Bem-vindos, Telespec! Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Amanda Tobias e esse é mais um episódio do Pode Expor EAD, hoje à distância, a conexão Bahia-São Paulo. A gente já vem recebendo algumas mães aqui no podcast, né, que perderam o convívio com os filhos após o término da relação com o parceiro. E hoje não vai ser muito diferente. A gente vai continuar nessa linha. Vamos receber mais uma história, infelizmente, né? Aquele tipo de episódio que a gente não gostaria de estar gravando, mas que a gente precisa falar porque está acontecendo aos montes, né? E hoje não vai ser diferente. Nós vamos conversar com a Daniele Costa. Como eu falei para vocês, ela está falando direto de Feira de Santana, na Bahia. Ela é enfermeira e Daniele alega que, após, né, sofrer um erro da justiça, os seus filhos de 8 e 12 anos nunca mais retornaram para casa dela, após uma visita ao pai, né? A história da Daniele, ela já foi para a mídia, né? Já saiu em alguns portais, porém, não completa da forma como vai ser aqui hoje. Então, ela vai contar tudo desde o começo, vocês vão poder entender, né? Toda a questão do relacionamento abusivo. Porque, como eu sempre falo, antes da mulher perder de fato alguma coisa, ou alguém, que é o filho, ou até a vida, realmente existe um caminho que é trilhado e a gente vai entender tudo isso, né, da relação dela com o genitor dos filhos, desde o comecinho. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você que está aí no YouTube, você que está no Spotify, por favor, deixe seu like. Eu vim pedir encarecidamente a ajuda de vocês. Se inscrevam, porque eu também preciso pedir isso como mulher e como mãe, né? Você que está aí assistindo. Este é o meu trabalho e tem muita gente assistindo e não se inscrevendo. Isso prejudica muito, assim, o canal. Então, eu preciso muito que vocês realmente nos ajude a continuar com esse trabalho que tem sido, assim, de grande valia para muitas mulheres e tem trazido um impacto social muito grande. Então, eu preciso muito, pessoal, que vocês se inscrevam no canal, principalmente se inscrever, sabe? E deixar o like. É muito, muito, muito importante para mim, né? E também é importante para a Daniele, que vai aqui abrir hoje, revivenciar toda essa história do começo, vai lembrar de tudo. Para ela é importante que também a história ganhe visibilidade. Então, dessa forma, você ajuda que eu continue fazendo esse trabalho e ajuda essa mãe que está aqui, que veio hoje, né, que nos procurou com esse pedido de socorro. A gente vai entender toda essa história, vamos entender juntos. Tudo bem, Daniele? Como é que você está? Seja bem-vinda. Obrigada, Amanda. Pode-se dizer, não sei se pode-se dizer que bem, mas forte na luta com o objetivo de salvar os meus filhos. É muito complicado, né? E toda hora eu descubro que tem uma coisa nova, uma história nova, uma mãe diferente, passando por uma história diferente. Porém, igual eu falei, o caminho que acontece até isso acontecer, ele é bem parecido, né? Eu percebo nas histórias em comuns, tem muitas histórias de mães aqui no canal, e eu percebo, eu falo, isso é tão parecido com a história da fulana, parece até um padrão, né? Que as mulheres sofrem assim dentro dessas relações. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Onde você conheceu o genitor dos seus filhos, o pai dos seus filhos? Então, eu conheci já faz muitos anos, eu era muito jovem, ele também era muito jovem, nos conhecemos em uma festa, e começamos a sair, a namorar, depois terminamos, depois de alguns anos voltamos, né? E quando voltamos, eu já nem queria mais, mas aí ele veio, tentou conquistar e conquistou novamente. Mas, assim, foi um relacionamento abusivo desde o início, mas erroneamente interpretava como cuidado, né? Porque não é simplesmente chega e existe a violência. Primeiro começam as limitações. Você não vai usar isso, não é legal você estar andando em tal ambiente, não é legal você sair com tais amigas. Então, as coisas vão acontecendo gradualmente, de forma silenciosa, até chegar à violência física.
Então, assim, foi um relacionamento muito conturbado, onde existiu várias agressões físicas. Em que ano foi que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em 2000 e... Minha filha, você agora fez uma pergunta, acho que foi 2004. Nossa! Tem muitos anos. Vocês tinham quantos anos nessa época? Eram Eu novinhos? tinha, acho que uns 13 para 14 anos. Nossa! Ele tinha uns 18 para 19. Tem muitos anos. Já tem uma problemática aí, né? Já tem uma problemática, é verdade. Eram bem novinhos, realmente, né? Era bem novinho. Só que aí a gente terminou depois de muitos anos, quase 5, 6 anos mais ou menos. A gente voltou, foi em 2010. Vocês já estavam mais velhos. Mas foi um namoro, assim, quando a gente começou, foi um namorinho de meses, não foi nada assim sério. Uhum. Entendeu? Somente em 2010 que engatou um namoro mais firme? Exatamente. E como era esse namoro de vocês? Foi muito intenso, um relacionamento extremamente intenso. Eu estava estudando na época, fazendo um curso de enfermagem, e era tudo muito intenso. Ele queria que eu dormisse com ele todas as noites. Marcamos logo a data do casamento. Aí, após marcar a data do casamento, começamos a morar juntos. Ele queria logo filho, porque já estava de casamento marcado, não tinha o porquê. Então, resolvemos ter nosso primeiro filho. Então, assim, foi uma felicidade sem tamanho quando descobrimos, né, que o nosso filho estava a caminho. Mas antes disso, né, ele já demonstrava todos os sinais abusivos, antes disso. Mas é como eu te falei anteriormente, a gente acredita que os sinais vão acontecendo, a gente vai achando que é cuidado. Na verdade, é cuidado, né? Uhum, sim. Até o ponto que você se sente sufocada. Você vai vendo que não é cuidado aquilo. Até você ficar gestante, foi quanto tempo de casamento? Quanto tempo após o casamento você conseguiu engravidar? Então, nosso casamento estava marcado para o dia 1º de dezembro de 2010. Eu descobri que estava grávida 2 dias antes. Nossa, então você casou grávida já. Porque a gente já estava morando juntos, nós já estávamos morando juntos. E como foi, Dani, essa vivência de vocês? Depois que você engravidou, casou com ele, como foi a sua gestação do primeiro filho? Vamos lá, lembrar desse episódio da minha vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós começamos, reatamos em 2010, marcamos a data do casamento, foi um relacionamento extremamente intenso, tudo muito rápido, ele muito carinhoso, muito prestativo, tudo muito, né? Aquele negócio a gente se via todos os dias, até que ele falou, não é melhor você morar comigo, então ele me levava na faculdade, ele me buscava na faculdade. Aos poucos eu fui vivendo só ele, fui me afastando das minhas amigas, deixando de fazer as coisas que sempre fazia, que eu gostava, né, me afastando mais da minha família, mas estava apaixonada, estava extremamente envolvida naquela relação, a dependência emocional aos poucos ali ia se instalando. Sim. Mas comentários, tipo assim, para tentar diminuir, acontecia, como frango de macumba. Ele me chamava era o frango de macumba. Né? Mas era de um ditado acompanhado de um sorriso. Então, aquilo ia acabando com sua autoestima enquanto mulher. Uhum. Então, você ia achando, né, que ia te diminuindo. Que eu acho que o abusador ele vai fazendo exatamente esse tipo de situação. Minando a confiança, a autoconfiança, né? A autoestima. A autoestima, exato. Ali, naqueles comentários. Isso já era no namoro, já. Desde o namoro. Mas não interpretava dessa forma, tá? Que fique bem claro, eu não interpretava. Aquilo iria, vamos dizer assim, sendo implantado aos pouquinhos, de forma silenciosa, e como eu te falei, erroneamente eu acreditava que era cuidado, que era carinho, que era amor, porque, ele era muito
prestativo para tudo ele resolvia, ele tinha cuidado, mas entre linhas ia fazendo tudo isso, né, que eu já citei. A primeira agressão física aconteceu em uma micareta, que aqui na cidade acontece no mês de abril, quando ele estava dançando, né, se esfregando, e aí em uma outra pessoa, e eu falei para ele, quando chegou no carro, eu falei, olha, se fosse ao contrário, se eu estivesse fazendo isso em algum amigo seu, você iria gostar? Nossa, ele deu um tapa na minha perna, que ficou a mão dele por quase 15 dias. Aí ali, ele não deixou ir para casa, chorou no dia seguinte, disse que foi a bebida, e que isso não iria acontecer mais, café da manhã na cama, flores, viagens, e perdão, e pedia para mim usar calça, para ninguém ver, para não comentar com ninguém. Então, eu achei que aquilo fosse cessar. E quando ele bebia, ele ficava mais agressivo, e ele é extremamente dominador. Ele detesta ser contrariado. Eu queria acreditar que a culpa era a bebida. Durante a minha gestação, a gente casou em dezembro e logo depois, acho que uns 2, 3 meses depois, divorciamos, oficialmente. Sério? Seríssimo. Ele chegou em casa, me agrediu, eu estava gestante, e eu peguei minhas coisas e fui embora, de volta para casa da minha mãe. 3 meses depois, já grávida, você divorciou e voltou para sua mãe. Exatamente. Voltei a morar com minha mãe, e aí tinha as ultrassons, ele ia, acompanhava, aí num desses momentos, nós conversamos, ele pediu perdão, disse que ia mudar, enfim, voltamos novamente. E nesse período que eu estava gestante, que estávamos divorciados, ele foi até a casa da minha mãe, chegou lá, disse que queria conversar comigo, só que eu estava de saída, eu estava indo almoçar com a minha família, e eu lembro que eu estava com um macaquinho, aí eu lembro que ele me deu um empurrão, nesse dia, você está indo para sair, tipo assim, vai beber homem? Tipo, eu estava grávida. Enfim, aí eu novamente estava mais vulnerável, estava grávida, voltamos acreditando que tudo ia melhorar, mas nunca melhorava, sempre é o mesmo ciclo, as mesmas coisas, mas eu já tinha um filho, eu até postei hoje, né, falando que aconteceu um caso na mídia hoje de um artista, e eu falei, né, que aí quando a gente vai fazer uma denúncia, não foi naquele momento, já aconteceram vários outros episódios que nós não tivemos coragem, até é doloroso você sentir que o projeto família falhou, entendeu? Você ter que dar conta, vamos dizer assim, à sociedade, porque quer queira, quer não queira, as pessoas comentam. Ainda que não tenha falhado por causa de você, né? Exatamente. Aí voltamos, vivemos as mesmas coisas, nada mudou, absolutamente nada. Ele fazia o quê, Daniele? Quando você fala, vivemos as mesmas coisas de antes. Tipo de violência psicológica, a moral. Durante o casamento, ele também praticava a violência patrimonial, e eu só dei conta após o divórcio, porque fui descobrindo as coisas, como ele passou a empresa para o nome da genitora dele, a maior parte, ele passou para, inverteu, né, a sociedade. Para, tipo assim, você não ter direito. Exato, bens que compramos juntos, ele colocou, entendeu? Em nome de terceiros, coisas assim. Mas eu só descobri isso após o divórcio. Fora a violência psicológica, patrimonial, a moral, a física, entende? Então, ele já chegou, inclusive, até puxar um facão para meu pai, coisas. Ele era agressivo assim com todas as pessoas? Com todas as pessoas. Ele é extremamente dominador. É ele quem domina a família dele. Ninguém tem coragem de falar para ele. Entende? Ninguém tem coragem de dizer a verdade a ele. O que ele diz em casa está dito.
E assim, quem conhece ele, qualquer pessoa que conhece ele, sabe que o perfil dele é esse, não é uma coisa escondida. Amanda, diante da sociedade, o engraçado, diante da sociedade, é aquela pessoa simpática, né? É aquela pessoa cordial. Então, assim, para as pessoas lá fora, ninguém sabia o que eu vivia dentro de casa. Inclusive, eu também não queria mostrar o que eu vivia dentro de casa. Eu tinha vergonha de mostrar o que eu vivia dentro de Isso. casa. Aham. Entendeu? Então, é aquela pessoa que você olha e você não diz metade do que faz. Sim. Você Por pensa que que é que, por que que um é marido dos importante? sonhos. Que um pouquinho antes da gente começar, ela falou: "Ai, eu preciso falar, eu preciso lembrar dele". Ai, vamos lá. Então, mas por que que é importante que você fale o que aconteceu na relação de vocês, né? Antes de chegar ao fatídico acontecimento de você perder a convivência com seus filhos. Esse perfil de muito comunicativo, muito simpático, muito proativo com as pessoas, sabe? Isso tudo é tudo muito semelhante. Quem acompanha o conteúdo aqui vai ver que é um perfil muito semelhante, né, de outras pessoas que passam pelo mesmo. Essa situação toda de eu senti vergonha do projeto família não ter dado certo, eu não queria que ninguém soubesse, também é muito comum. Então, às vezes você acha: "Ai, por que que eu senti vergonha?", mas é tão comum, quase todas sentem, né. É isso que a gente busca mostrar. E pelo que você está contando, essa vivência não foi fácil mesmo depois que você engravidou do seu primeiro filho, continuou assim. Exatamente. Então, era o tipo de relacionamento, eu fiz isso porque, tipo, isso aí aconteceu porque você falou isso, ou você fez isso, e eu acreditava que era por conta do que eu falei, ou pela forma que me comportei. Eu Sim. acreditava, até o momento que eu disse, eu vou procurar uma terapia, porque eu preciso ver o que tem de errado comigo, eu preciso descobrir o que tem de errado, porque é minha família, eu não posso perder minha família, enfim, fui procurar terapia, fiz a terapia, ela aconselhou fazer terapia em casal, buscamos terapia em casal, em terapia em casal, ele pouco falava durante a terapia, depois começamos a fazer terapia individual. Aí ele também foi fazer, né, a terapia, não sei como foi o processo dele, mas o meu foi importantíssimo. Uhum. Ele Comecei incentivava você a fazer a terapia ou ele também proibia? Inicialmente, ele incentivou, né, porque na cabeça dele, ele fazia eu acreditar também, inclusive, que o problema era meu, Uhum. tá? Tinha alguma coisa de errado, era comigo. Então, inicialmente, ele incentivou. Depois, ele até parou de pagar. Quando eu comecei a mudar o meu comportamento, ele parou de pagar a terapia, porque eu era dependente financeira dele, ele não me deixava trabalhar e exercer minha profissão. Ele parou de pagar, eu tive que pagar por fora, escondida, a minha terapeuta, ir para a terapia escondido. Inclusive, ela, para me ajudar, fez até um preço irrisório, assim, para não deixar de cobrar, e me ajudou bastante. Sim. Até que, Porque a antes gente disso, né? muda, né? Com a terapia a gente muda, não adianta. É um rasgar É, de véu aos olhos. Então, se de repente o cara tá achando que mandar pra terapia vai dar atestado de louca, não, ela vai ficar sóbria. A verdade é essa. não, e é tipo assim, o que ele acreditava que o problema estava em mim, no final das contas eu descobri que o problema estava em mim, porque eu não enxergava um monte de coisa que não era minha, entende? Uhum. Mas para chegar a esse ponto dele não deixar mais eu ir para a terapia, antes disso eu fiz um curso de autoconhecimento e reeducação emocional, eu passei 7 dias em São Paulo, inclusive, foi um divisor de águas na minha vida, que para mim, tipo assim, caiu a cortina, comecei a enxergar a vida com outros olhos, trabalhei tudo o que era necessário, até para poder enxergar por que eu aceitava tanta coisa, por que eu aceitava esse relacionamento abusivo, por que essa dependência emocional. Então, para mim, foi um divisor de águas. Quando eu voltei completamente pensativa, e mudei a minha visão e o meu comportamento e atitude em vários aspectos. Então, Você isso foi falou gerar. que
E, desculpa te interromper, você falou que dependia dele financeiramente, porque ele não deixava você exercer a sua profissão, da qual você tinha uma formação de enfermagem, certo? Certo, exato. Ele não deixava, ele falava que não era para você ir. Exatamente, que não tinha necessidade, que eu poderia estar ajudando ele na empresa. Então, as coisas assim que tinha da empresa, eu providenciava por fora, sabe? Uhum, sim. Aí, enfim. Passado isso, eu estava na parte da terapeuta. Aí voltei para a terapia, foi quando eu comecei a mudar. E isso começou a gerar um atrito dentro de casa. Então, ele não queria mais que eu fosse para a terapia, porque eu estava mudando. Meu comportamento estava mudando. E foi aí que aconteceu essa parte que eu te falei da terapeuta. Até o dia que eu pedi o divórcio, ele não aceitou, assim, de boa, só fiz, tá bom, mas você vai ter que sair de casa. Eu falei, eu não tenho como sair de casa, eu tenho dois filhos, 2 crianças, eu vou para a rua com 2 filhos. Eu falei, a gente tem um imóvel que é próximo, né, à empresa, você pode muito bem ficar lá, é super confortável, inclusive é bem pertinho, fica até melhor para você, e ele não aceitou, continuou dentro de casa. E ali dentro de casa, nós dormíamos, continuávamos dormindo na mesma cama, até o ponto da minha mãe falar assim, olha, cuidado, porque ele já tem um histórico violento, para ele não te matar, você dormindo. Aí eu comecei a dormir na sala. Ele continuou dormindo no quarto. E tipo assim, ele pegava as crianças para sair, aí quando ele chegava, aí sua mãe, eu chegava, tava na casa, passei o dia na casa da minha mãe, aí sua mãe tava na rua, aí me xingava na frente dos meninos. Entende? Sim. A sua gestação do primeiro e do segundo filho, então foi assim bem conturbada. Ou teve algum Exato. momento que foi bom a relação de vocês durante esse período? Teve algum momento que foi bom? Amanda é um misto de emoções, nada é tão ruim e nada é tão bom, não existe uma estabilidade, uma linha, não é linear, certo? É uma instabilidade muito grande, né? Um dia, uma semana é uma forma, e outra, entende? Então, nada foi tão ruim e nada foi tão bom. Não existe algo linear, uma linha só. Você Então, chegava a conversar com as suas amigas sobre isso que você estava vivendo, sobre ele te agredir? Você fez algum boletim, alguma coisa nesse sentido, assim? Nunca fiz boletim de ocorrência. Nunca. Quer dizer, até o dia que realmente eu fui. Por quê? Porque eu gostava, porque eu amava, porque eu acreditava que poderia mudar. Eu acreditava que poderia ter algum tipo de mudança. Entende? Sim. Então, como eu te falei, foi um processo. Eu fiz terapia durante um bom tempo, fiz um curso. Depois que eu voltei do curso, como eu te falei, a minha cortina caiu. Eu comecei a ver a vida com outros olhos. E sabia que dali para frente eu não iria aceitar mais nada. Foi aí que eu tomei um posicionamento e resolvi, no momento, fazer a denúncia. Entende? Mas antes, eu nunca tive coragem. Teve um momento que eu chamei a polícia, porque ele chegou bêbado em casa. Quando eu abri a porta, ele me deu um murro. Eu estava lá com meus filhos, eu ainda estava amamentando. Chamei a polícia veio, pediu para ele sair, não levou ele preso, já conversou com ele para ele sair, ele disse que não iria sair. A irmã dele estava passando, eu liguei para ela estava aqui perto, ela veio, conversou com ele, entende? Ele pegou uma escada para jogar em mim. Eu só queria sair de casa com os meus filhos, ele não deixava, ou eu pedia para ele então sair, já que ele não queria deixar eu sair com as crianças. Ele também não saía, até que a polícia convenceu, disse que se ele não saísse, iria levar ele. E a irmã dele conversou com ele e levou ele para dormir fora. Acho que foi na casa do pai que ele dormiu. No outro dia, quando ele chegou em casa, ele disse, rindo na minha cara assim, haha, eu lhe disse que rico não vai preso? Foi exatamente isso que ele me disse. Ele disse a você, depois de te agredir, que você chamou a polícia, que rico não iria preso e ficou rindo. Exato. Talvez ele tenha razão, né, Dani? Em nosso país. Que é bem por aí mesmo, né? Alguns casos que a gente vê. Enfim, seus filhos tinham quanto tempo, Dani, nesse momento aí já? Nesse momento,
tinha meses, ele ainda estava tomando mamadeira, ainda usava o burigoto. Se ele tivesse 6 meses, era muito. Esse aí é o mais novo. 4 anos de um para outro. Então tinha um de 4 e o outro mais novinho devia ter alguns meses. 9, 10 meses, por aí? Exato. Foi quando você decidiu pedir o divórcio? Foi. Meu filho estava perto de fazer 1 ano. Quando esse episódio que eu estou falando aconteceu, meu filho tinha mais ou menos isso, uns 6 meses. Quando eu pedi o divórcio, meu filho já tinha 1 ano. Tá? Entendi. O episódio da polícia. Exato. Meu filho já tinha 1 ano. Já tinha completado 1 ano. Sim. Ele completou 1 ano em maio. Acredito que poucos meses depois eu pedi o divórcio. E ainda assim a gente ficou um tempo ainda dentro de casa, porque ele não queria sair. E eu disse para ele que eu também não iria sair com 2 crianças, que eu não teria para onde ir. Enfim, ele acreditou que, tipo assim, seria mais uma briga e que a gente iria ficar bem. Só que eu já tinha decidido isso dentro de mim. Eu não queria mais aquele relacionamento abusivo. Até que um certo dia, meu filho, o menorzinho, pequenininho, estava caminhando, aprendendo a caminhar, minha chave do carro sumiu. E eu saí rodando a casa inteira atrás da chave, não estava, e uma certa vez eu encontrei até dentro do lixo. Ele, tanto mexer, ele jogou no lixo. Quando eu abri o motor da banheira da minha casa, eu achei um gravador. Mas até então eu não sabia que aquilo era um gravador. Eu achei que era algum compartimento da banheira, só que eu vi que não tinha fio. Aí eu peguei e mostrei a menina que trabalhava na minha casa, ela fez, Dona Dani, isso é um gravador? Eu não acreditei, eu saí daqui doida. Fui na casa da minha irmã e a minha família ficou muito assustada com aquilo. Muito assustada. Eu falei, eu vou dar uma queixa, porque eu não sei quem é que está dentro de casa. Mediante a todo o histórico, eu falei, qualquer hora ele vai me matar. E eu cheguei lá na delegacia, prestei o boletim de ocorrência e o rapaz fez assim, olha se daqui a pouco seu carro é rastreado. E do lado tinha uma loja que botava som, esse negócio assim. Aí eu pedi pro rapaz olhar, ele falou, seu carro é rastreado. Eu nunca soube que meu carro era rastreado. Então eu fiquei mais assustada ainda. Eu voltei para casa, fiquei deitada na minha cama, e minha casa tem sistema de câmeras. Porém, no meu quarto, a câmera era diferente, era uma câmera preta, para a menina que trabalhava achar que tinha uma câmera, né? Porque por questão de segurança das crianças, quando eu precisasse sair, levar um médico, então. Só que eu descobri que ele colocou um sistema de câmera no meu quarto, que funcionava de forma exclusiva para ele. Eu não tinha acesso, eu não sabia da existência da câmera, porque a capa era preta. Deitada na cama, bateu um estralo, eu fiz, será que ele botou uma câmera aqui? Aí eu peguei a escada e olhei. Nina, isso foi no dia seguinte. Quando eu peguei a câmera, que eu vi que era uma câmera, eu falei, não, ele definitivamente é capaz de qualquer coisa. Eu voltei na delegacia e falei com a delegada, foi aí que saiu a medida protetiva. Eu peguei meus filhos, fui sair de casa, fiquei quase 45 dias, com uma só roupa do corpo, e fiquei indo para o Ministério Público para poder ter a medida, até que a medida saiu, e o juiz pediu para que ele saísse de casa, né, e eu retornasse para casa com as crianças. Assim foi até chegar à parte da violência, da medida protetiva, né, que eu tive a medida protetiva. Fiquei com essa medida protetiva por, eu acho que quase 2, 3 anos. E no início era assustador, porque eu dormia com as panelas, as tampas das panelas atrás da porta. Minha mãe dormia aqui comigo, porque eu sentia muito medo, eu tinha medo dele entrar, eu tinha medo dele pegar as crianças, matar as crianças, porque ele sabia que a única forma que ele tinha como me atingir era através dos meus filhos, porque eu já estava fortalecida enquanto mulher, enquanto decisão. Entende? Você acha que ele tinha coragem mesmo de fazer algo nesse nível, assim, tamanha crueldade? Eu acredito que sim. Naquele momento acreditava muito. E hoje continuo acreditando. Porque as coisas ele só foi demonstrando cada vez mais um comportamento, vamos dizer assim, doentio. Não sei se seria a palavra adequada.
mas foi a palavra que veio em minha memória nesse exato momento. Então, eu tinha muito medo dele pegar, eu queria sempre que ele pegasse com alguém da família dele, porque eu sabia que ia estar ao redor de outras pessoas, então ele não iria matar as crianças. Então, quando os meninos ficavam com ele, eu ficava com essa angústia, então meu sossego é quando eles retornavam. E ainda assim, nesse período que eu fui para a casa de minha mãe, enquanto não saía a medida protetiva, ele estava indo ver as crianças lá, ele queria ficar acompanhando o que acontecia na casa de minha mãe, me questionando quem entrava, quem saía, onde é que eu estava. Ainda assim, até que saiu a medida protetiva, ele não pôde mais ter contato comigo. Eu acho que isso gerou um ódio mortal nele. Sim. Porque ele não pôde mais chegar perto. E processo de divórcio você fez? Oi? O divórcio você fez? Então, a gente tinha divorciado logo, depois a gente Verdade, voltaram, né? Com união estável. Sim. Porque a gente casou, mas logo em seguida se divorciou. Não houve novamente o casamento. Ficou desde aquela época divorciado. Com união estável, isso, exato. Entendi. Passado isso, deixa eu lembrar onde é que eu estava. Aí veio, ele entrou com processo de guarda, enfim, essas questões. Então, assim, o erro no processo já começou a partir daí, né? Porque ele entrou com ação e o advogado que eu tinha contratado não ia poder comparecer no dia da audiência, então ele me avisou uns dias antes. Eu estava tentando entrar no mercado, e na minha área, para entrar no mercado, ou você entra com indicação de alguém, ou você entra através de política. E eu conversei com o político que eu estava na época, se ele poderia me conseguir um advogado, e aí ele conseguiu esse tal advogado, e quando eu cheguei lá no fórum, inclusive, descobri que o advogado já foi professor dele. Eles entraram na sala, aí ele voltou e fez, olha, hoje é padrão, divórcio é guarda compartilhada, é uma semana com ou 15 dias. Aí eu falei, tá, mas minha irmã é guarda compartilhada. E meu sobrinho mora com ela, e eles têm os finais de semana alternados, e meu sobrinho, quando quer ir durante a semana, vai, vem, eles não têm problema com relação a isso. Ele fez, não, tem que sair com uma semana com um, uma semana com outro, ou 15 dias com um, 15 dias com outro. Eu falei, não, eu não tenho como ficar 15 dias longe do meu filho. Isso, para mim, seria enlouquecedor. Mas tá errado isso aí, né, Dani? Porque você tá me dizendo que um advogado que estava te defendendo, que pegou a sua causa lá, te falou que agora a guarda é compartilhada, quando na verdade tem que haver um processo de guarda para poder definir alguma coisa, né? Então foi meio errado isso aí. A guarda, pelo que eu entendo, eu não sou advogada, mas pelo que eu já li, realmente é compartilhada. É tipo um padrão. Separou, guarda compartilhada. Mas a guarda compartilhada não é com residência alternada, como ele me orientou. Isso aí seria guarda alternada pela lei. Entende? Então, aí está o erro. Entendi. Porque a gente poderia compartilhar a responsabilidade, mas meus filhos tinham que ter uma residência fixa. Aí ficou guarda compartilhada, que na verdade seria uma guarda alternada, pelo que eu entendi. Mas não sou advogada, é só um entendimento pelo que eu já li, tá? Passado isso, eu saí de lá muito triste, muito decepcionada, e foi uma experiência que nós fizemos por 3 meses, tá lá no papel, por 3 meses, para ver como é que ficaria a adaptação, né? Porque como é que eu, vítima de violência, não tinha comunicação, como compartilhar a guarda de uma criança? Então, assim, foi extremamente cansativo, extremamente difícil, extremamente desgastante. E ele que entrou com o processo de guarda, né? Ele que começou, né? Não, mas eu também tinha pedido, né? Eu também tinha pedido, mas ele tinha pedido também. Para regularizar. Exatamente. Para a gente deixar tudo certinho, todos os pontos. E você estava na sua mãe? Não, eu já tinha voltado. Já voltou para casa. 45 dias, o Ministério Público pediu, deu a medida protetiva e pediu para ele se retirar de casa e que eu retornasse com as crianças. Passado isso,
Aí veio a questão da audiência, essa experiência por 3 meses. Passados 3 meses, no dia que venceu, eu avisei, eu deixava meus filhos na creche, tinha começado a trabalhar, deixava os meninos na creche, e avisei a moça, eu falei, olha, a partir de hoje, esse segundo pai não vem buscar, então eu que vou vir buscar ele. Aí ele chegou lá para pegar as crianças, e ela não deixou. Ela falou, olha, a mãe disse que hoje não precisava, coisa e tal. Eu sei que ele foi no fórum, que a decisão, quando ele vai, a decisão sai na hora, tá? Quando eu peço alguma coisa, todo mundo faz conta que não viu, que não leu, enfim. Quando ele vai, a decisão saiu na hora, dizendo que era para prorrogar essa alternância de residência até a próxima audiência. O processo tem 7 anos, nunca houve uma audiência de instrução. Acho que de conciliação já teve umas 4, mas de instrução nunca houve. Então, você começa a observar coisas bizarras por aí. Uhum. Aí, quando ele chegou com essa decisão, aí ela me ligou, eu falei, olha, eu não estou sabendo dessa decisão, não fui informada. Então, assim, até eu ter acesso, conversar com o advogado, enfim, deixa eu saber o que está acontecendo. Ele foi lá com o conselho tutelar, com a polícia, com tudo. E todo mundo acompanhou ele. Estou te falando isso porque mais na frente você vai entender. Ele estava com a decisão, ele foi com o conselho tutelar, ele foi com a polícia. Inclusive, a mulher, quando ele abriu, ele empurrou a dona da creche. Ele empurrou ela. Enfim, ela fez até um relato sobre isso. Enfim, continuou até que haver essa audiência para alternar a guarda, para alternar essa alternância de residência. A audiência Para dessa aqui nunca... prorrogar, no caso, né? Exatamente, a audiência essa aqui nunca aconteceu isso. E desde então eu venho mostrando, falando nos processos. Eu falei, olha, meus filhos, principalmente o mais velho, está sofrendo alienação parental. Eu venho demonstrando, teve uma audiência, acho que foi a primeira audiência, ou foi a segunda audiência de conciliação que teve, inclusive logo após também eu desenvolvi um tumor devido a esse estresse todo em mama, e meu filho chegou em casa, mãe, a senhora não vai me falar? Eu falei, falar sobre o quê, filho? Falar. E ele estava nervoso, ele estava irritado, e aí eu comecei a questionar ele, né, comecei a questionar e gravei, porque eu falei, tá estranho? E ele falava, porque eu sei que você teve uma audiência com meu pai, que você disse isso, e ele começou a relatar tudo, e tudo também de forma bem deturpada, tá? Aquilo me deixou assim chocada, falei, como assim? Ele tá levando o nosso problema para a criança? Então, quantos anos tinha seu filho nessa época? Acredito que meu filho já estava com uns 6, 7 anos nessa faixa. E tendo conhecimento do que estava acontecendo no âmbito judicial. Exatamente. Você chegou a falar para ele disso, de justiça, ou isso veio do pai mesmo? Não, nunca falei. Nunca. Eu sempre preservei a memória dos meus filhos. Inclusive, Amanda, para as crianças era o pai, você tem que respeitar. Então, assim, o meu problema com ele é o meu problema com ele, tá? Meus filhos é algo à parte, é o pai deles, tem que respeitar da forma que ele é, entendeu? Então, eu sempre soube separar a relação, esse tipo de coisa. Uhum. Aí, passado isso, eu entrei, falei na audiência, falei, olha, meus filhos estão sofrendo alienação parental, eu preciso que vocês façam um estudo psicológico e social dos meus filhos. Aí veio uma assistente social na minha casa, acho que ela ficou aqui no máximo uns 10 minutos, olhou tudo na minha casa, relatei tudo para ela, e meus filhos começaram a fazer acompanhamento com a psicóloga, né? Até aí tudo bem, ninguém falou de alienação, e tudo certo, disseram que estava tudo certo. Só que assim, o relatório da assistente social, eu achei ele muito tendencioso. Que tipo, quando ela falava do pai, ela usou quase umas 3 páginas para falar do pai, e ela falava com detalhes, com riqueza de detalhes. Quando ela falava de mim, ela dava de forma bem subjetiva, assim,
tudo muito por cima, muito por alto. Eu achei muito tendencioso, aquilo me chamou a atenção. Dá um exemplo pra gente de algo que ela detalhou com o pai, na parte do pai no relatório e com você não. Um exemplo, não está exatamente assim, mas é só um exemplo. Por exemplo, na casa do pai, a criança ela come pão, ela come leite, ela come no seu, ela detalha tudo que a criança come. Aqui em casa, eu disse que a criança come tudo que come na casa do pai, que ele se alimenta da mesma maneira. Na casa da mãe, as crianças se alimentam. Entende? Isso é o parecer que ela deu lá no relatório. Dentre várias outras coisas, você vê que quando ela fala do pai, ela fala assim, ela usa quase 3 páginas do processo para falar do pai. Acho que para falar da mãe, ela só usou 5 linhas. Então, você vê que é um relatório bem tendencioso, bem para você ficar de orelha em pé. Mas E até aí passou... Ô, Dani, essa assistente, ela era conhecida de vocês? Ela era de onde vocês moram? Por que ela teria essa coisa? Por que será? Ela é daí? Então, ela mora aqui na minha cidade, mas nunca ouvi falar, não conhecia. Se ela tinha alguma relação nessa época, eu não sabia, mas depois eu descobri tudo, tá? Eu não sabia quando ela esteve na minha casa, enquanto ela fez o relatório, eu só achei suspeito, achei bem tendencioso, e fiquei com a pulga, mas enfim, não mudava nada, porque meus filhos sempre foram muito bem cuidados, muito bem tratados, extremamente educados, então para mim era indiferente, só achei que, tipo assim, eles não quiseram mostrar o que estava acontecendo. Passado isso, alguns anos depois, acho que 2, 3 anos depois, eu pedi para tirar a medida protetiva. No intuito, eu já me sentia mais segura. Apesar dos pesares, eu me sentia mais segura para tentar ter uma relação, vamos dizer assim, tentar falar a mesma língua, tentar amenizar, tentar, sabe, para a gente poder criar as crianças. Porque o casal já tinha acabado, mas a família continuava, porque nós temos 2 filhos juntos. Sim. Então, a gente precisava ter uma relação, então eu acreditava que aquilo tudo que passou lá atrás, ficou lá atrás. Mas não ficou lá atrás, né? Então, sempre foi um estresse, qualquer coisa relacionada aos meninos. A guarda era compartilhada, mas as decisões sempre foram unilaterais. Como ele nunca pagou pensão, ficou acordado lá atrás que quando tivesse na minha semana, eu arcaria com as despesas, e quando tivesse na semana do pai, ele arcaria com as despesas. E o pai pagaria o plano de saúde e a escola das crianças. A guarda era compartilhada, mas, tipo assim, tudo que acontecia na casa do pai eu não sabia. Eu ia perguntar para você, como eles ficavam um período na casa do pai, um período com você, o que eles traziam da casa do pai? Como que era essa vivência? Você tinha acesso a saber o que acontecia lá? Não, nunca sabia nada, porque ele nunca me comunicava absolutamente nada. Então, assim, sempre que eu levava ao médico, ou tinha alguma coisa, eu mandava uma mensagem, olha, aconteceu isso e isso, e quando tinha medida, ou quando eu não conseguia falar, eu mandava para os parentes dele, entende? Mas o que acontecia lá eu nunca sabia. Eles não relatavam nada, assim, nada. E as crianças não relatavam nada. Uma semana apagada da vida dos meus filhos. E eles não se sentiam nem à vontade para conversar comigo ao lado do pai, sempre que eu ligava. Eles eram muito sucintos. Entende? O menor nem tanto, porque ele ainda não tinha essa alienação na cabecinha dele, ele era mais solto. Ele é mais solto, mas ainda assim ele está, sabe, você vê nitidamente que ele está sendo preparado para a alienação mesmo. Aí vamos dizer de forma bem patológica. Passado isso, a guarda unilateral, compartilhada, as decisões unilaterais. Eu vim saber que meu filho mudou de escola quando estava próximo do ano. Ele falou, mãe, meu pai me mudou de escola, eu não estudo mais nessa. Eu falei, como assim você não estuda mais nessa? Aquilo eu achei um absurdo. Porque eu levei ele para fazer o teste, ele passou, e ele agora vai começar a estudar nessa. Eu falei, mas essa não é uma decisão que você tem que tomar sozinho. Essa é uma decisão que a gente tem que tomar juntos. Juntos. Aí eu procurei, fui no fórum, conversei com o assessor me disse a seguinte forma, olha só a violência. Mas mãe, você está reclamando por quê? Ele está botando numa escola melhor.
Entende? A questão não é a guarda compartilhada, as decisões compartilhadas. Se o pai quis botar na escola melhor, tá tudo bem. Então, você vê a violência já dentro do judiciário. É muito institucional mesmo, né? É muito estrutural isso daí. Exatamente. Fora várias outras coisas. Ele botava as crianças... Chegou uma época que ele queria botar os meninos para fazer várias atividades ao mesmo tempo, só para atrapalhar a minha vida, porque ele sabia que na minha semana eu não ia conseguir, porque eu trabalhava o dia todo. Né? Na semana dele, ele não levava, ele botava, ele terceirizava o serviço. Ele terceirizava o serviço, e ele sabia que na minha semana não tinha como, porque eu trabalhava. Como é que eu ia ficar? E, além disso, ele queria ocupar os meninos dessa forma, e me atrapalhar dessa forma. Ele já estava envolvido com alguém? Ele refez a vida amorosa dele? Fez muito rápido também. Ele é rápido, ele é intenso. Muito intenso. Então, ele já morava com alguém nesse período? Os meninos tinham uma madrasta? Já, sim. Acho que foi em novembro que ele saiu de casa. Em dezembro ele já estava com alguém. Que é essa pessoa? Que é essa pessoa. Acho que foi dezembro de janeiro. Já estava com essa pessoa. Um ano depois ele já estava noivo, logo casado. É um padrão. Enfim. Deixa eu me lembrar aqui. Passado isso, ele tirava as crianças em atividade. Eu só era informada, olha, os meninos estão fazendo agora isso aqui. Tá bom. Aí, quando eu chegava, os meninos já foram, não estão mais aí, não. Eles agora estão fazendo não sei o quê. Tipo assim, eu não era informada de nada. É só... Fora que a pessoa fica meio perturbada, né? Oi, quê? Exatamente. Entende? Ou se eu se eu conversasse com ele, olha, eu tô pensando da gente colocar os meninos para fazer assim. Não, que não era bom. Qualquer coisa que eu falasse não era bom. Bom era só o que ele falava. Inclusive, isso era algo comum. Se os meninos se divertissem comigo, fizessem algo muito legal, quando chegasse na casa dele, não, isso não é legal. Legal é o que o papai vai fazer aqui agora com você. Isso aqui que é legal, isso aqui que é bom. Então, o tempo todo ele tentando minar que nada comigo era bom, só com ele que era bom. Entendeu? Aí a alienação, desde de sempre, vinha se instalando. E ele chegava... De pouquinho, né? Devagarzinho. Como? A alienação vinha ali sendo instalada devagarzinho. Deixa eu só ler o que é alienação parental, né? Para quem não tem conhecimento sobre o assunto, eu até anotei aqui, a alienação parental é interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos pais contra o outro. Isso é alienação parental. Certo? Seguimos. Exato. E assim, durante todo esse período, esse tipo de situação, qualquer coisinha era motivo de um coisão, de um estresse. O meu mais velho já estava pré-adolescente, então eu coloquei, logo após a justiça, né, fazer o estudo psicológico, social das crianças, o juiz determinou que eles fizessem acompanhamento psicológico. E antes disso, deixa eu citar, ele começou a levar o meu mais velho para psicólogo. Assim que eu separei, ele levou uma psicóloga, aí logo depois ele levou em outra. Essa outra, ele ficou acompanhando durante um tempo, eu fui, conversei com ela, aí ele pediu um relatório, depois de um tempo. Só que no relatório não foi o que ele queria. Aí ele tirou dessa psicóloga e já botou em outra. Também sem me comunicar, sem perguntar o que eu achava, nada. Ele botou em outra, até que essa outra me ligou para marcar, porque primeiro elas marcam a consulta, aí eu virei para ela e falei, olha, ele não está interessado em ajudar o meu filho, você já é a terceira psicóloga que ele contrata, aí está só querendo um laudo, alguma coisa para tentar validar o que ele quer. Então, assim, eu trabalho, eu acabo perdendo não, né? Se fosse para ajudar meu filho, seria investir, eu chamaria investir. Mas para o que ele queria, a finalidade que ele queria era perder tempo. Então, assim, se você quiser dar esse relatório a ele, você nem precisa falar comigo, tá? Aí, depois disso, ela também não aceitou mais atender meu filho,
e a justiça determinou que eles fizessem acompanhamento psicológico. Eles foram fazer o acompanhamento psicológico. Quando meu filho chegou, depois de um tempo a psicóloga me chamou e falou, olha mãe, a figura materna está completamente destruída na cabeça do seu filho. A gente vai precisar trabalhar, ou seja, a alienação parental já estava instalada de forma patológica, que ele vinha trabalhando isso há muito tempo, até que ele fez o acompanhamento e ela, né, orientou ele, conduziu tudo bonitinho para desconstruir aquela alienação. Eu lembro que um certo dia eu estava na cozinha, estava fazendo almoço e ele estava assim parado me olhando e fez, mamãe, nada do que o papai falou da senhora é verdade. Eu fico olhando, mas eu não acho nada do que o papai falou. Então, mais uma confirmação da alienação. Passado, isso, depois de um tempo, eu te falei, né, que eu tirei a medida protetiva, meu filho já estava entrando na pré-adolescência, e aí eu resolvi, né, a psicóloga orientou, eu resolvi conversar com ele, né, fui até o trabalho dele para conversar com ele, porque eu falei, nossa, meu filho está entrando na pré-adolescência, aqui a instrução é de uma forma, na casa do pai a instrução é outra, e sempre foi assim. A senhora não deixa, mas o papai deixa. E a casa do papai era muito legal, porque na casa do papai pode tudo. Na casa da mamãe tem regras, tem limites, é muito chata a casa da mamãe. Aí fui até o trabalho dele lá na empresa, mas ele não recebeu, eu acredito, ele não esperava que eu fosse, eu não comuniquei. E quando foi mais tarde, eu liguei para ele. Acredito que eu liguei, ou ele me retornou, não lembro. Eu falei, olha, eu queria conversar contigo. Ele, é sobre o quê? É sobre as crianças. Você pode? Posso. Aonde? Falei, onde você quiser, no shopping ou em algum lugar público, tá? Encontrei com ele, conversei, eu falei, olha, aí conversei, eu falei, no início, eu pedi uma medida protetiva, por conta disso, eu tinha muito medo, mas as coisas já se passaram muitos anos, então, assim, a gente precisa melhorar a comunicação, a gente precisa aprender a falar a mesma língua. Nosso filho está entrando na pré-adolescência, é uma fase muito difícil, a adolescência, e a gente precisa estar alinhado para educá-los. Tá bom, a gente citou, conversou, eu falei, ele mais ouviu, né, do que falou. Meses depois, ou um mês depois, eu não lembro agora, nós estávamos em a gente tem um litoral aqui. Ele estava lá, eu também estava lá, ele tinha que devolver as crianças, entregar as crianças para mim, na segunda-feira, 12 horas, porque foi determinado, né? Eu pegava as crianças esse horário na escola e ele buscava na semana seguinte, assim que a gente fazia. Voltava a ser seu naquele dia, na segunda. Exatamente. Tá. Exatamente. E assim, todas as vezes que as crianças voltavam, eles voltavam tensos, você via que aquela rotina não fazia bem para eles. Porque eles chegavam mais introvertidos, chegavam, tipo assim, chamando mais atenção, então eu deixava eles mais à vontade, dava o tempo dele, o espaço deles se reconectarem novamente com a nova rotina. Você sentia essa diferença neles quando eles voltavam? Completamente. Com você, principalmente? Principalmente, mas passava quase um dia, né, na terça-feira eles já estavam normais. Aí a gente viajou, quer dizer, fui para o litoral, ele tem casa lá também nesse litoral, e era tipo um feriado, ele tinha que entregar os meninos na segunda, e era tipo 11h30, eu liguei para ele, eu falei, olha, eu tô aqui, os meninos estão aqui, e eu queria ver contigo, para ver se você deixa aqui, na casa que eu tô, se eu vou buscar aí na casa que você tá, mas o combinado é te entregar em Feira de Santana, não é aqui. Eu falei, mas eu tô aqui, você tá aqui, e tipo, faltam 30 minutos para dar o horário de você entregar, mas eu já tenho uma programação com as crianças. E você não combinou nada comigo. Ou seja, a conversa que eu tinha tido, eu já vi que era tipo algo impossível. Ele sempre tentava dificultar. Sempre. Absolutamente sempre. Sempre cedia, sempre pensando nas crianças, em tudo, em qualquer situação. Mamãe, era a minha semana, é aniversário da minha irmã. Posso ir? Posso. Pode, filho. Peça para o seu pai vir te buscar.
Uhum. É aniversário de não sei quem, não teria problema. O final de semana é meu. Mas se é aniversário da sua irmã, ela vai fazer um aninho, claro que você não vai perder o aniversário da sua irmã de forma alguma. Seu pai vindo buscar você não tem problema algum. Então, assim, para mim, nunca foi. Então, eu sempre permitia. Agora, o inverso era Você um sempre problema. facilitou, Dani? Você Sempre, sempre teve essas reações assim pacíficas de sempre, facilitar e de tentar amenizar as coisas? sempre. Eu lembro que chegou o Dia dos Pais e até teve apresentação na escola. Eu fui, era na minha semana, a apresentação, e eu encontrei com ele na saída. Eu falei, olha, domingo é o Dia dos Pais. Era na minha semana. Os Uhum. meninos vão estar comigo. E aí? Mas é a sua semana. Eu falei, tá, é a minha semana, mas é o Dia dos Pais. Então, não tem nada a ver. Você vai almoçar com os meninos, você quer passar amanhã, você quer passar a tarde, o que é que você quer fazer com os meninos? Agora, tipo assim, se caísse o universo, meu aniversário, quando teve meu aniversário, eles nunca ficaram no aniversário do pai, mesmo na minha semana, sem ver os pais, sem ver o pai. Agora, no meu aniversário, meus filhos não passavam comigo. Parecia, pelo que você relata, parece uma coisa bem pessoal, né, Dani? Pelo seu relato até aqui, né? Essa dificuldade, essa coisa, às vezes não parece que é só pelas crianças, né? Eu acredito que a última coisa é pelas crianças, tá? Uhum. A última coisa é pelas crianças, porque quem ama, cuida, protege, pensa no melhor, no bem-estar da criança, e não é o caso aqui. Você vê nitidamente que não é o caso dele. Não é Uhum. nada pela criança, nada, absolutamente nada. Pela criança, é exatamente os relatos que eu te falei. Tem algum evento do lado do pai, da família do pai, ele vai participar. Acho que só teve uma vez, porque eu não trabalho na minha cidade, eu trabalho numa cidade vizinha. E nas férias, eu sempre fico lá, não fico aqui, porque Uhum. o meu noivo é de lá. E os meus a gente sempre viajava. Então, assim, de janeiro, que é uma época de aniversário que cai do tio, da mulher do avô deles. Aí eu estava lá, eu falei, olha, nesses eventos eu não tinha como compartilhar, porque eu estava lá. Então, não tinha como deixar os meninos aqui. Porque eu não teria como ir e voltar. Ia ficar muito dispendioso para mim isso. Os meninos iriam para tudo. Inclusive, teve um final de semana que foi aniversário da irmã. Não lembro se foi 1, 2 anos, enfim. Ela fez aniversário e eles queriam muito ir. E eu falei, não, de boa. Se seu pai vier te buscar, não tem problema. Você pode ir. Era tipo um dia de sábado. Eu deixei um dia de sábado, ficou domingo, sem problema algum. Então, sempre facilitei. Ele teve outra filha? Ele tem uma irmã com essa nova esposa? Tenho 2 filhas. Hum. Achei que com essa conversa as coisas fossem melhorar, mas eu já vi que não melhorava em nada. Que ele continuava sendo a mesma pessoa. Até que chegou em novembro do ano passado, meu filho ele vinha demonstrando um comportamento diferente. Tudo que eu falava, ele estava rebatendo. E eu estava achando estranho aquele comportamento dele. Ele foi para passar a semana na casa do pai, como sempre fez, teve uma apresentação na escola. Fui para a apresentação, o meu pequenininho, na hora que me viu, ele levantou para querer me abraçar, ele acenou, dizendo que não, ele O continuou pai. sentado, o pai. Ele continuou sentado, aí ele fez um gesto, tipo, vou beber água. Aí o pai deixou. Ele passou na minha frente, mas não me olhou. Então, como já existia aquele processo de alienação, minha mãe estava comigo, minha mãe fez, o que é isso? Falei, calma, isso aí é alguma coisa que está acontecendo, mas assim, já é um processo normal, que chega na segunda, conversa, desfaz, enfim. Nossa, Dani, Aí você já estava até acostumada, né? Não, mãe, já, segunda eu já sabia. desfaço isso aí porque eles ficam assim mesmo. Você acabou normalizando um pouco essa situação, né? Deles ficarem diferentes com você. Exatamente, porque eu não podia contar com a justiça. Você entende? E outra coisa, outro detalhe, meu filho, ele fazia terapia, ia muito bem na terapeuta, até que ele resolveu, por conta própria, trocar o plano de saúde. E meu filho ficou quase 6 meses sem terapia. E ele não queria pagar particular. E eu não tinha condições, não tinha como, porque
ganho pouco, e ele não quis. Quando chegou 6 meses de terapia, meu filho fez, acho que 30 dias, e uma terapeuta que começou a atender pelo plano, até que, quando fez 30 dias, ele foi e voltou para o plano ativo. Nossa! Então, eles ficaram um bom tempo sem terapia. Eu acredito que ele estava ganhando tempo ali para trabalhar o psicológico das crianças. A violência também processual. Né? Ele entrou com vários processos contra mim. E, se eu não me engano, acho que eu tenho uns 13 processos. Nossa, você e ele. Se eu não me engano. Tem muitos processos. Mas eu não sei te informar se contando tudo, como é que fica, se é porque vai para a segunda instância, enfim. Mas eu estava contando outro dia, tinha uns 13 números de processos. É muita coisa, Dani. Muita coisa, muita coisa. E, assim, vários processos que, acho que no intuito de não me deixar me refazer. Ele sabia que meu salário já era pouco, sabe? Para ele tentar me diminuir mesmo, para não conseguir fazer nada com as crianças, para mim não conseguir seguir minha vida, coisas desse tipo. Aí eu estava na escola, na apresentação, o filho mais velho acenou para mim, eu também dei tchau, tudo ok. Isso foi na quinta. Na quarta, quando eu liguei para falar com ele, ele fez: mãe, eu vou morar com meu pai. Eu fiz: tá bom, pode morar com seu pai. Mas, tipo assim, como era algo que ele às vezes falava, que era morar com meu pai, que era algo assim que ele vinha trabalhando. Se você quiser morar com o papai, não tem problema nenhum. Assim que você completar 12 anos, você pode morar com o papai, porque você já sabe falar, você já sabe dizer que se alguém te machucou ou não, o que está acontecendo, tá? Para mim nunca foi um problema se ele quisesse morar com o pai. Isso era algo que era muito claro aqui em casa. Aí ele quer morar com o pai. Eu fiz: tá bom, pode ficar aí. Falei assim, como se fosse algumas vezes que ele também já falou, achando normal. Quando foi na quinta, ele teve essa apresentação. Quando chegou no final, eu fui, abracei ele. Aí o menorzinho veio por trás, me deu um abraço e saiu correndo. Aí só deu tempo de eu falar assim: lembrou da mamãe agora? E ele saiu correndo, não voltou mais. Passou. No dia seguinte eu liguei: mãe, quero falar uma coisa com a senhora, o menor, né? Quero falar uma coisa com a senhora. Fiz: tá bom, pode falar. Aí ele ficava assim, meio que sem jeito para me dizer. Uhum. Tá, filho, o que foi? Fala: não quero mais voltar para casa. Por quê? Porque a senhora me bate muito. E a senhora me xinga muito. E ele usou termos, assim, bem esdrúxulos. Eu falei: filho, você sabe que isso não saiu da sua boca, tá? Deixa eu falar pro seu irmão. O irmão repetiu as mesmas coisas. Você me bate, você me xinga. Exatamente. Ali eu perdi o chão. Eu perdi o chão ali, porque ele usou o termo, não lembro agora exatamente os termos que foram usados. Eu falei: filho, olha só, você já é maior, você é maior do que seu irmão, você já tem um entendimento do que você está falando, e o nome disso é calúnia. E isso é grave. E Papai do Céu está vendo todas as coisas. Ele, ainda bem que Papai do Céu, ainda bem que ele está vendo. Isso foi na quinta. Quando foi nessa mesma semana, ele tinha feito a cabeça dos meus filhos, né? A alienação vinha durante todo esse tempo. Ele levou no conselho tutelar e botou os meninos para falar isso no conselho tutelar. Que você batia neles e que você agredia eles. Exatamente. Passado isso, quando foi na segunda, ele não levou os meninos para a escola. Ou se ele levou, ele pegou mais cedo. Quando eu cheguei na escola, os meninos não estavam. Aí era a sua semana, no caso. Era a minha semana. Você foi buscar lá porque era a semana de você ficar com as crianças. Exatamente, e ele não entregou os meninos. Só que ele já tinha feito isso umas 2 vezes. Nesse dia que eu falei que a gente estava no litoral, observe bem, a gente estava no litoral, era para ele entregar os meninos 11, eu me perguntei meio-dia, eu estava em Guarajuba, ele também estava em Guarajuba, observe. Ele disse que não, porque ele tinha já algo agendado com as crianças, eu tinha uma programação, não poderia me entregar. Sim. Eu falei: mas quando você chegar lá, é o tempo já de entregar. Não tem nem como você fazer nada com os meninos. Resumindo, ele não entregou. Tive que voltar
Só que assim, como era volta de feriado, a gente pegou um engarrafamento gigante. Pegamos um engarrafamento gigante nesse feriado. Quando eu consegui chegar, já eram umas 7 e pouca, quase 8 horas. Aí ele mandou uma mensagem: os meninos têm uma rotina, que tudo era assim, os meninos têm uma rotina que precisa ser seguida. Aí eu falei: olha, eu quis pegar os meninos mais cedo, você não quis me entregar. Eu estou de carona, tá? Mas você já pode deixar os meninos na casa da minha mãe. Eu não vou deixar na casa da sua mãe, porque o combinado é entregar você. Sendo que eu sempre deixei os meninos na casa do pai dele, quando não era na escola. E você estava lá para poder pegar com ele. Exatamente. Só que quando eu falei a mensagem, eu não disse que eu estava lá, mas eu estava na casa da minha mãe. Eu só pedi falar: deixa eles na casa da minha mãe. Mas o combinado não é entregar na casa da sua mãe. Sempre teve essa dificuldade, né? Exatamente. Resumindo, ele não entregou as crianças. Descumprindo a lei. Porque teria que entregar na segunda. Então, você vê que ele não respeita a lei. Voltando, ele não entregou as crianças nessa segunda-feira também, pela terceira vez. Aí eu fui na delegacia, prestei queixa que ele estava descumprindo a lei, o acordo judicial, enfim. Fui no conselho tutelar, o conselho tutelar disse que não poderia me acompanhar, mesmo eu estando com a lei, mostrando que ele teria que devolver as crianças, eles disseram que não poderiam me acompanhar. Mas, no dia que o juiz determinou lá para continuar, foi o conselho tutelar e a polícia, entende? Você contou antes. Pois é. Aí o conselho tutelar disse que não poderia, que eles não fazem isso, que não podem, não sei o quê, que eu teria que entrar com ação de busca e apreensão para poder pegar as crianças. Sim. Aí eu fui na porta do condomínio dele com a polícia ligou para ele, eles informaram que não poderiam entrar no condomínio, ligou para ele, ele não atendeu, aí eu liguei do meu celular e ele atendeu. Aí o policial conversou com ele, aí ele falou: não posso porque não vou entregar as crianças, porque os meninos estão com medo, porque ela agrediu as crianças. Aí o policial fez: tá, você tem alguma coisa que comprove um corpo de delito sobre isso? Ele falou: uma queixa, qualquer coisa eu tenho aqui, então você tem como me apresentar? Ele: não vou aí fora não lhe apresentar. Aí o rapaz fez: então o senhor não tem nada. Aí ele foi online e registrou um boletim de ocorrência. Naquela mesma hora, naquele mesmo dia. Exato. Enquanto você e a polícia estavam na porta dele. Exatamente. Até que eu entrei no processo de busca e apreensão, e foi na época da Copa. Então, assim, o poder público já não funciona de forma coerente no dia a dia. Imagine em época de Copa do Mundo, que o jogo é hoje, aí todo mundo para, todo mundo está no clima. E nisso, os processos por si só, ele é muito moroso. E com eventos festivos, então, nossa. Sabemos que demora, sabemos. Aí eu fui pega de surpresa, tive que pedir ajuda para entrar, porque tinha que entrar com ação de busca e apreensão. Mais uma violência processual. Até que entrei, o juiz que pegou o caso demorou quase 30 dias para analisar. Quando ele deu a resposta, ele disse assim que ele precisava de tempo hábil para analisar todo aquele processo. E como já estava chegou o recesso, você tem noção, chegou o recesso, acho que é Florence, alguma coisa assim que eles chamam lá, não sei o termo correto, não. Não teria tempo hábil para analisar o processo e determinou as datas para mim ver os meninos. Ele não cumpriu a data. Mas só aí você já estava mais de 30 dias sem ver seus filhos. Exatamente, foi no Natal, inclusive, no dia 25, para mim passar com meus filhos. Ele tinha determinado, até que se investigasse tudo. Ele não cumpriu. Fui no plantão judiciário, a juíza que estava de plantão, ela determinou que ele fosse intimado, né? Porque quando ele foi intimado nos autos, chega para ele, chega para o advogado dele, todo mundo já fica citado. Mas ele usou a justificativa que ele não assinou nada, então ele não sabia. E assim, você não falava com seus filhos nem por ligação? Ele não deixava nem fazer chamada de vídeo. Nada? Não, chamada de vídeo eu não podia. Não podia fazer chamada de vídeo.
os meninos, você via nitidamente que era manipulado, mas ainda assim, no início, eles deixavam soltar, mamãe te ama. Aí eles respondiam, eu também te amo. Eu tô com saudade, eu também. Então, assim, eles esqueciam. É muito louco tudo isso, porque assim, a guarda estava compartilhada. E ainda E que as ainda crianças continua. tivessem algo a reclamar, né, ao seu respeito, minha mãe, poxa, porque vamos lá. Vou me colocar aqui na situação. Eu tenho 2 filhos. Meus filhos têm guarda compartilhada com o pai. Ele volta da casa do pai falando: eu não quero mais ir para a casa do meu pai porque eu tô sendo agredido. Minha mãe me agride, meu pai me agride. É a primeira coisa, é fazer o corpo de delito, ó, meus filhos estão sendo agredidos, eu quero a guarda unilateral das crianças e ver como que vai fazer com essa mãe. Então, assim, não tem mesmo, não tem corpo de delito, não tem foto, não tem nada que comprove essas agressões da qual ele está acusando você? Nada. É simplesmente de boca. Eu fiquei sem ver, quer dizer, eu comecei a ver agora, sem ver meus filhos, de boca, porque o pai disse que eu agredi. A justiça não investigou. Estou afastada, fui afastada de forma abrupta, sem nenhuma prova. Não tem nada. Nada, só porque o pai disse. Entendi. Então, Só, cadê? O que seriam essas agressões? só por conta dessa notícia falsa de crime. As agressões que ele alega é violência física e psicológica. A psicológica. Tudo bem que a psicológica demoraria um pouco mais para a gente ter uma coisa aí, teria que passar com vários psicólogos e tudo mais. Mas e a física? E Não aí tem. ele pega as crianças, retém, faz uma subtração dos menores, né? Porque isso foi uma subtração dos menores. Você não tem convívio, nem por ligação, nem por nada, vai se passando esse tempo e o processo vai se arrastando. Aí ele levou os meus filhos no plantão judiciário. Quando ele foi intimado, né, porque ele descumpriu a primeira ordem do juiz, ele levou. Ainda tem isso, né? Ele descumpriu, aí ele levou no plantão judiciário as crianças e o juiz fez oitiva dos menores, sem a presença do Ministério Público, sem a presença de um psicólogo, sem a presença de outra parte, indo de encontro que a lei fala, completamente. Então ele chegou, acho que foi por volta de umas 7, 8 horas da noite, ouviu as crianças e modificou o que o juiz tinha determinado, o que estava no caso, o juiz plantonista. Ele disse que eu iria ver meus filhos no dia 4, 5, 6 no shopping, na presença do pai. A partir da oitiva das crianças. A partir da oitiva das crianças, sem prova, sem investigação, sem nada. Então, ele determinou aquelas datas, foram as datas que eu vi meus filhos. Quando eu cheguei logo no shopping, eles ficaram assim, morrendo de medo do pai. Depois, a gente se afastou um pouco, eles se entregaram, brincaram, deram risada, se divertiram. No dia seguinte, o pai provavelmente deve ter chamado a atenção, eles já ficaram mais divertidos. Mas passou 4, 5, 6, depois eu não vi mais os meus filhos. E o processo? O processo ficou porque o juiz estava aguardando, o juiz que era da vara saiu, o processo ficou com o substituto, estava aguardando chegar o juiz para assumir a vara. Só que tudo isso é tempo. Enquanto isso, eu vinha sofrendo todo tipo de violência institucional, psicológica, moral, financeira, entende? Porque eu tive que contratar advogados para tentar recuperar os meus filhos. Como que estavam as crianças, Dani, quando você viu eles no shopping? Como que eles estavam? De qual forma? Comigo? Em relação a você. Na frente do pai, completamente indiferente. Quando o pai se afastou, brincaram, se divertiram. Inclusive, tenho fotos deles brincando, dando risada, se divertindo. Eles normais, como sempre foram. E eles não questionaram nada do tipo, por que a gente não voltou para sua casa? Não. Eles já sabiam? Não, já sabiam. Eu tinha ganhado um cachorro e eu falei para o meu mais novo, ele ficou super alegre, porque ele adora bichos. Ele fez, mamãe, eu quero ir para casa. Na hora, eu quero ir lá, quero conhecer. Aí eu vou lá conversar com meu pai, que eu quero ir para lá. Aí eu falei, filho, eu já sabia que tinha decisão, não ia deixar ele, passar por aquilo. Eu falei, não, mãe, logo você vai para casa e você vai brincar, e você vai ver.
enfim, tentei contornar aquela situação para ele não ficar Triste, né? Triste pra criança, né? Pelo que você tá contando. Poxa, eu quero ir. Não, você não vai. Tipo, não aconteceu nada. Não tem. Complicado, né? exatamente. Aí, depois disso, fui Rio de Janeiro, retornei a ver meu filho agora em setembro de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Mentira, todos esses meses você ficou sem ver seus filhos? Sem ter contato com as crianças. Eu vi, porque eu fui na escola, pedi, tive uma conversa com a escola, expliquei a situação e pedi para ficar olhando os meus filhos de longe, no horário do intervalo, pelo menos por 10 minutos, só para poder ver eles de longe. E a escola atendeu o pedido, você ficou vendo eles de longe no recreio. Meu Deus do céu. Atendeu. Eu ia pelo menos uma vez na semana para não atrapalhar. Eu só Uhum. queria ver os meus filhos, eu só queria que eles também vissem a mãe e soubesse que eu estava lá, que eu estava lutando e que eu não desisti. E quando eles viam você? Como? Quando eles viram você? No intervalo? Eles estavam bem indiferentes. A alienação já tinha se instalado de forma bem patológica neles. Bem patológica mesmo. Uhum. Eles não queriam mais contato, nem se aproximar, nada. Nada. Absolutamente nada. Até que aí chegou uma juíza que assumiu a vara, teve a audiência, ela marcou uma audiência para entender tudo o que estava acontecendo. Antes de marcar a audiência, ela determinou foi determinado o estudo psicológico e social das crianças. Curiosamente, a psicóloga foi outra e, curiosamente, a assistente social foi a mesma. Aquela lá que você achou tendenciosa na primeira avaliação. Exatamente. Minha advogada perguntou, Dani, você tem alguma coisa contra alguma das duas? Eu falei para ela, olha, eu não tenho nada contra não, mas o relatório, eu quero que você depois, se você puder, dar uma lida no relatório, que eu achei muito tendencioso. Achei muito estranha a postura dela, o relatório dela. Ela fez, acho que não, Dani. Vamos ver se não é algo assim da sua cabeça. Chegando lá, quando a gente chegou para as crianças serem ouvidas, o Ministério Público não estava. Não pôde comparecer. A juíza disse que iria conversar com eles de forma informal e, curiosamente, a assistente social estava lá, esperando as crianças chegarem. Ela não foi citada nos autos, porque é o correto, né? Sim, seria o correto. Isso. Exatamente. Ela não foi citada, mas ela estava lá presente. Para fazer Inclusive, a oitiva. Exatamente. Então, pessoal, tecnicamente, essa assistente social ela teria que ser citada dentro do processo para poder estar ali naquele lugar, naquele horário, participando daquele processo da oitiva, certo? E ela estava lá. Estava lá. Depois me chamaram na sala, onde ela que conduziu tudo, ela que falava tudo, onde ela afirmava na frente dos meus filhos tudo. Só que eu não podia debater, porque eu estava na frente de duas crianças e nem até aquela conversa com ela ali na frente dos meus filhos, que aquilo não era conversa para ter na frente dos meus filhos. E ela olhou para mim e fez, olha, eu decidi que você vai ver os meninos na casa do pai, um final de semana, acho que foi um sábado, outro domingo, na casa do pai. Quer dizer, nós decidimos, né, doutora? Para a juíza. Quem estava conduzindo, a assistente social. Nossa, Dani. Muito estranho, né? A assistente social estava conduzindo. Né? Aí depois ela mesma se tocou do que ela estava fazendo, ela fez, né, doutora, nós decidimos. A minha advogada achou super estranho, assim que ela chegou, ela foi cumprimentar a outra parte do advogado, o genitor, assim, numa intimidade. Uhum. Depois ela ficou do lado de fora, conversando com os meus filhos, e meio que orientando sobre o processo, que quem escolhe a guarda, quem decide, por quantos anos. Ah, sim, porque tem aquela coisa lá, né? Que se a criança com 13 anos falar que quer, né? E ela estava do lado de fora conversando sobre isso com meus filhos.
Que são 2 crianças, né? Eles tinham o quê? 8 e 12 já ou era menor ainda? Não, tinha 7, o menor, e o 7 outro e 11. 11. Uhum. Acredito que estavam fazendo as contas, porque eu não tenho exatamente a lembrança quando foi a audiência, mas foi no início do ano. Mas estavam mais ou menos nessa faixa etária, entre 7 e 8 anos e o outro 11. Eu achei super estranho. Minha advogada também achou o comportamento dela extremamente suspeito, até que a gente pediu a suspensão dela do processo. E a juíza também se declarou suspeita e saiu do processo. Passado isso, o processo teve mais atraso até ele ser sorteado para cair em outra vara. Caiu em uma vara, o outro juiz não quis o caso, se declarou suspeito. E caiu agora em uma vara onde o juiz, ele é um juiz substituto, ele não é o juiz da vara. Para tratar de alienação parental, você tem que dominar o assunto. Não é qualquer juiz, não é qualquer assistente social e não é qualquer psicóloga que pode. Você tem que ter respaldo para falar sobre o assunto. Entende? Tem que ter cursos, coisas assim. Engraçado que a assistente social, rapidamente, ela apareceu aqui em casa. Não demorou muito para a assistente social aparecer. Ela veio na minha casa, perguntou o que estava acontecendo, expliquei tudo a ela. E falei, olha, mas graças a Deus que foi rápido, né? Você já apareceu, então a psicóloga vai aparecer também. Tudo que eu precisava era do estudo, né, psicológico dos meus filhos. Ela olhou para mim e fez, mas seus filhos não querem terapia. Ela eu pensei sabe comigo. Ela, inclusive, ela sabe disso, né? Ela sabe. Porque ela não atuou como assistente social quando ela foi na casa do pai. Ela atuou como psicóloga, ela fez oitiva dos menores na casa do pai. Entende? A gatinha tá aqui de olho em tudo, hein, gente? Ela já pois passou na câmera aqui diversas vezes. Então, ela atuou, não fez o papel dela, a verdade é essa. A psicóloga entrou, fez uma consulta comigo, conversou também com outra pessoa que ela pediu. Ela entrou, acho que em julho, no processo foi quando ela me chamou, não sei se ela entrou em julho. Ela foi citada antes, mas quando ela me chamou foi em julho. Fiz minha consulta com ela, né? Não sei se pode se dizer consulta, mas eu fui ouvida por ela. Ela disse que iria depois com os meninos, depois com o pai, porque esse é o processo. Não foi assim também com a outra psicóloga. Depois ela pediu para conversar com a menina, que já trabalhou na minha casa, conversou normalmente. Passado isso, passou julho, agosto, setembro, e nada desse laudo sair. Eu perguntava a ela, e aí, você já conversou com as crianças? Porque o tempo estava passando, estava correndo, ela já tinha conversado comigo, e nada do laudo ser anexado ao processo. E nisso você esperando que saísse esses laudos psicológicos para Exatamente, nada desse laudo, nada do laudo sair, até que a psicóloga se declarou suspeita e saiu do caso. Todo mundo é suspeito. Exatamente. Todo mundo suspeito. É surreal isso. Ela saiu do caso, não falou nada, abandonou. Tem uma parte que é muito importante, mas que eu não posso citar aqui ainda, entende? Que diz exatamente o motivo. Da qual ela saiu. Exato. Então você entendeu, você só não pode compartilhar. Não posso compartilhar. E é exatamente o que já imaginava. Tá? O genitor, ele dificultou o tempo todo, ele não deixou as crianças serem ouvidas sozinha, porque ele queria o tempo todo coagir as crianças. Então, ele dizia que ela só ia atuar se tivesse alguém da confiança dele, para ouvir as crianças, ou seja, para coagir os menores, e ela não queria isso. Tô entendendo. Ela queria ouvir as crianças sozinha, como o código de ética dela permite. E tem outros detalhes que eu, infelizmente, não posso citar agora, porque poderia comprometer o processo. Estamos entendidos. Os cachorrinhos ao fundo também entenderam. A gatinha aqui também, ó, já tá ligada em tudo. Passado isso, estou aguardando, né? Notícia falsa de crime, sem prova, o afastamento, sem nenhuma prova. Aí saiu a decisão, em setembro, esse juiz entrou no processo e disse que a mãe estava sendo prejudicada nesse contexto, porque estava sem contato com as crianças. Sim. Mas devido a esse suposto medo
ele iria determinar que eu encontrasse meus filhos num sábado e no outro final de semana, no domingo, por 8 horas, em um shopping da cidade. Gente. Na presença de alguém da confiança do pai. Agora imagine como é que eu vou fortalecer vínculo dentro de um shopping por 8 horas. Cansativo. Extremamente cansativo. Ainda na companhia de outra pessoa. Uhum. Suposto medo esse que não foi investigado. Quer dizer, já se passou um ano. Não foi investigado. Uhum. Não tem provas. Não tem prova de nada. Como é que eu vou fortalecer vínculo? E fora que o comportamento dos meus filhos vem se deteriorando cada dia que passa. Eu não te falo só comigo. Isso já reflete na escola. Isso já reflete na escola. O meu filho menor, ele começou a fazer frases e desenhos assustadores, que qualquer psicólogo que vê diz que a criança está em sofrimento, que eles têm uma forma de ver a leitura, o formato da letra, né? Então, diz que está em sofrimento, está se sentindo abandonado. Sim. É porque assim, né, a criança... Estou estudando psicanálise também, né? E a criança que está sendo alienada ali contra um dos pais, né? Na verdade, ela não vai ficar com... Vai sim ficar com ódio da mãe, mas esse ódio ali, ele é muito superficial. É uma coisa que ele tá mantendo para buscar a aprovação do outro. Só que a criança, ela traz tudo para si, né? Por que que minha mãe não gosta de mim? Por que que minha mãe... Porque eu sou errado. Então, a criança internaliza isso e ela entra em sofrimento mesmo, né? Então, fica aí para você que faz alienação parental, seja para mulheres também, porque tem mulher que faz, né? Do pai. Isso não é saudável para nenhum lado, né? Nem para a mãe, nem para o pai, nem para a criança. Com certeza. Meu filho começou já a apresentar comportamentos na escola, tive que ser chamada. Meu filho foi sempre uma criança que nunca teve problemas na escola. Ele sempre, pelo contrário, teve uma excelente relação interpessoal com todos os coleguinhas de todos os anos, sempre foi muito bem elogiado. Quando saiu o relatório do primeiro semestre, meu filho começou a apresentar comportamentos inadequados, tinha 2 folhas de reclamação, sempre sendo chamada a atenção, tomou advertência, suspensão, teve que ser mudado de turma, então começou a ter reflexo. Sim. Tudo isso Sim. Na criança. Uhum. Entende? E assim, os encontros, eles demonstram bastante raiva quando me vê. Raiva? Muita raiva. Ontem mesmo a gente brincou bastante. O mais velho, ele se segura mais, ele consegue se controlar mais do que o menor. O menor, ele fica assim no início, mas depois ele acaba que solta mais, que ele brinca, que ele interage, se diverte. O mais velho fica mais, né? Até porque ele leva o celular e dá o dia assistindo, jogando, assistindo vários conteúdos que dos quais eu não deixava. Então, hoje ele tem livre acesso. Então, aqui em casa era tipo, celular não era admissível. Na casa do pai ele tinha celular. Então, era algo que ele questionava. Na casa dela não me dá, mas na casa do meu pai eu tenho. Aí eu falava, você não tem idade. Tá? Vai chegar um momento que você vai poder ter, que você vai ter discernimento para controlar tudo aquilo. Então, hoje ele tem acesso a vários tipos de conteúdo. Você acredita que essa raiva que eles têm de você hoje, isso é hoje, né? Na visita ao shopping que você está falando. Isso não é uma raiva criada por algo que você fez, e sim uma raiva que foi colocada ali? A raiva por conta da alienação. Um exemplo que eu vou te dar. Ontem a gente estava brincando no shopping, aí teve uma hora que o mais velho ele não conseguiu mais segurar a ficar sentado, ele queria participar da brincadeira. Então ele brincava de uma forma bastante agressiva na hora. Esqueci o nome do brinquedo que a gente faz assim, um joga de um canto, outro joga do outro, e o disquete cai num buraquinho, e aí vai marcando ponto. E assim, na hora que ele fazia com muita raiva. Ele tava, tipo assim, ele tava com raiva dele, acredito que ele tava com raiva dele, porque ele tava se divertindo e ele não deveria estar se divertindo. Porque tipo, eu tô brincando, ele mas eu tô com raiva, tá? Eu tô brincando, mas... Isso, porque para ele seria uma ofensa para o pai. Ele tá ali se divertindo por conta da alienação. E, tipo assim, não é algo comigo, não é para...
para a minha pessoa, é qualquer pessoa relacionada a mim. Então, a avó é pelo nome que eles chamam. Eles não deixam beijar, eles não deixam abraçar. A tia, a prima. Então, é com a família materna inteira. Então, peraí, não é algo que você fez, então. Não foi a agressão, então, porque a avó também agrediu, a tia agrediu, né? Existe Então, uma você vê nem coisa da foi parte isso. materna, é isso. Exatamente. Então, Uhum. assim, quem lê sobre alienação parental sabe exatamente o que está acontecendo. Não tem outra justificativa. É a alienação parental, é a violência processual, é a violência institucional. São muitas violências, muitas violências. E ninguém resolve. Ninguém resolve. E é muito absurdo ninguém resolver isso. Então, quer dizer, eu posso dizer qualquer coisa dentro de um processo, pedir para que meu filho repita esta coisa e segue assim, normal, não preciso anexar uma prova. E nada se resolve, e tá passando o tempo, e esse tempo que você tá perdendo dos seus filhos, eles não voltam, né, Dani? Não volta. Eu tô perdendo, deixando de dar amor. Ontem mesmo no shopping, ele encostou a cabecinha, esqueceu por um momento que ele tinha que ficar naquela postura e encostou a cabecinha em mim. Eu dei um cheiro, eu senti aquele cheirinho que eu sinto falta todas as noites de ficar agarradinho, porque ele era muito agarradinho, todos dois. Então, assim, quem está perdendo são os meus filhos. Eles têm mãe, a mãe dele é presente. Eles sempre tiveram amor, eles sempre tiveram cuidado. Então, a justiça ela precisa ter cuidado, ser coerente nas decisões. As leis precisam ser aplicadas da forma mais assertiva possível, porque tudo que eles estão fazendo vão completamente de encontro ao que o ECA diz. Meus filhos foram tirados de forma abrupta, o meu convívio foi tirado de forma abrupta, sem nenhuma prova de nada, só porque disse. Uma pessoa que diz que a criança foi agredida, que tem esse perfil, a primeira coisa que a pessoa ia fazer era pegar meu filho e fazer um pouco de delito. Porque É era tudo também o que eu faria, assim, como mãe, né? Você entendeu? Era a primeira coisa. Sim, a primeira coisa que a gente pensa caso a criança venha dizendo que está sendo agredida, né? Você tá entendendo? Quer dizer, a Sim. justiça, a Mas, omissão total. mas vamos falar, a gente precisa realmente falar, né, do que ele está falando. A gente precisa realmente trazer isso até para que você possa também falar, responder. E ele também tá respondendo aos meios que procura ele, os canais, né? Ele tá dando a versão dele, né? E assim, gente, ele fez uma nota, né? À imprensa, né? Para um canal que você saiu aí, ele respondeu com essa nota e ele disse que a versão da Daniele são inverdades, né? Que tudo que a Daniele fala é inverdades. E que ele tirou o convívio das crianças da Daniele porque as crianças relataram episódios graves que vivenciaram com a mãe. E a respeito da acusação de violência doméstica, que foi o que a Daniele contou aqui pra gente do início, né, do casamento deles e como eles viviam junto como um casal, ele alega que as acusações não têm o menor fundamento e que isso são estratégias da Daniele para afastar ele do imóvel na época, lembra da casa e tudo mais? Que a intenção da Daniele sempre foi ficar, né, no caso, com o imóvel. Isso que ela fala da violência doméstica é uma acusação para afastar ele do imóvel. Isso é o que ele fala em nota, tá, pessoal? E aí, Daniele, o que acontece? O que seriam esses episódios graves que os seus filhos vivenciaram com você? Eu acho que ele que deveria dar essa resposta. Porque se ele tivesse alguma prova de episódios graves, ele não estava emitindo nota. Ele estava falando pessoalmente e provando. Porque o que eu estou falando aqui, eu provo. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, eu provo. Eu só não compartilho nesse exato momento porque é um processo que tem criança e existe um segredo de justiça. Uhum. Certo? Tem Mas que ir tudo bem que eu estou devagar. falando aqui está no processo, a prova.
de tudo que eu estou falando, não estou falando aleatório. Tá? Tudo que eu estou falando aqui está no processo. Afastar ele do imóvel, tipo, o imóvel é nosso. E não temos só esse imóvel, temos outros, que foi que eu sugeri na época para ele ir. Então, inclusive, quem construiu o imóvel foi com o meu dinheiro. Afastar ele do imóvel, eu vendi minha casa para construir aqui. A casa que você tinha antes? Eu tinha uma casa antes dele. E essa casa você vendeu quando se casou com ele para complementar? Exato. Estamos entendendo. E, gente, acaba sendo uma situação muito triste porque pelas crianças também, não só pelo que você viveu sendo esposa dele, né? Que você relatou que são episódios muito tristes, não só que você está vivenciando como mãe, mas o que está acontecendo com essas crianças, né? O que tá... Não é saudável, desculpa, mas não é saudável não ter convívio com um dos genitores. Não é saudável. Eu não teria essa coragem por amar meus filhos, né? Exatamente. Você disse tudo. O amor, você não quer que seu filho passe por isso nunca. Então, não é sobre o amor. É sobre algo pessoal. É sobre algum tipo de patologia. O que seria essas coisas, esses episódios graves que você não pode simplesmente levar na sua casa um dia, que seja, precisa ser no shopping? O que poderia acontecer de tão grave com as crianças se passasse, sei lá, um dia na sua casa? Crianças essas que sempre foram muito bem cuidadas, muito bem tratadas, muito bem... Se você olhar, né, algumas coisas que eu tenho no meu Instagram, sempre felizes, sempre bem cuidados, sempre bem tratados, sempre sorrindo, sempre alegres, sempre felizes. Não sei. É muito complicado. Você se arrepende de alguma coisa, Daniele? Arrependimento. Dentro de Talvez tudo, de ter de tudo isso? o caminho em algum momento com ele. Acredito que esse seja meu arrependimento. Mas de ter sido mãe, da educação que eu dei aos meus filhos, aos princípios, não me arrependo em momento algum e faria tudo novamente. E você pensou em desistir em algum momento? Amanda, se eu disser para você que é fácil, não é. Existem momentos que a gente está mais fragilizada, existe. Existem momentos que você está muito dolorida, que tudo, sabe, existe. Mas desistir nunca foi uma opção. Você não vai desistir de exercer sua maternidade? Eu vou até o fim. Desistir nunca vai ser uma opção. Eles podem ter a certeza que eles vão completar 18 anos e a mãe deles vão estar lá, vai estar lá lutando por eles. É isso, Daniele. Isso é o que uma mãe, qualquer mãe com M maiúsculo, faria, né? Proteger, cuidar e não desistir dos filhos. É isto. Eu quero agradecer você por ter vindo aqui, aberto toda a sua história, igual você falou no começo. Não sei se você percebeu, mas você falou assim: eu não contava, porque eu tinha vergonha de falar que tinha dado errado. E hoje você está aqui, contando tudo, abrindo a sua vida, porque realmente a gente partir para as mídias, para as redes sociais, porque talvez a justiça não esteja sendo tão eficaz, né? É justamente um grito de socorro e a gente fica muito exposta, né? Então tem que ter muita coragem para vir aqui abrir, contar tudo, né? Todo mundo aqui vendo sua vida, o que está acontecendo com seus filhos. Parabéns pela coragem de estar se expondo na arena da vida aí. Você citou algo e eu quero reforçar aqui, né? Eu esperei quase um ano. Eu evitei ao máximo expor, né, os meus filhos, a minha vida. Foi exatamente isso. Foi um momento de desespero. Eu falei, olha, pela justiça eu não posso contar. Porque a justiça age em caminhos completamente diferentes da lei. Eu não posso contar. Como é que uma pessoa fala uma coisa, a justiça toma decisão, fica por isso mesmo? A morosidade, a falta de cuidado com os vulneráveis, que são as crianças, a mulher, quer dizer, que o violentador é que se dá bem. Eu falei, não, momento de desespero, eu preciso mostrar, jogar o mundo. Né? Eu sei que
que a minha psicóloga, inclusive, ela fez, você está preparada? Eu falei para ela, olha, eu nunca estou preparada. Não me deram a oportunidade de me preparar. Eu tive que entrar no processo e ir me preparando todos os dias, porque todo dia é uma novidade, é algo novo, é um sentimento novo, é algo que acontece. Então, assim, tá preparada? Eu falei, não tô, mas eu vou. Cheguei até aqui e eu vou ajudar meus filhos, eu vou recuperar os meus filhos. Porque eles precisam ser salvos, porque o ambiente que ele está não é um ambiente saudável, não é um ambiente de amor, porque quem ama jamais quer apagar uma mãe da vida do filho. Entende? Sim, total. Por pior que seja, né? Por pior que fosse, é a questão de que você é mãe mesmo, né? E isso não vai, ninguém vai conseguir apagar isso. Você vai continuar sendo. E eu espero de verdade que tudo isso se resolva. É igual você falou, tá devagar, tá no processo, né? A gente vai ficar acompanhando. Eu peço para você, por favor, dê notícias, porque o pessoal que tá aqui acompanhando, que tá assistindo, eles acabam, você vai ver que se envolvem muito pessoalmente no caso, e as meninas tomam as dores. Eu tô sentindo sua dor como se fosse a minha. Acho que como você já expôs a sua história, então você deve ter entendido que mais ou menos funciona assim, né? O pessoal fica comovido. Então, vai atualizando a gente desse processo, do que está acontecendo. A gente quer ver a sua vitória, né? Quer ver que deu tudo certo. Então, compartilha com a gente, tá? Pode deixar. Tá bom, Amanda, muito Eu obrigada. quero postar assim, olha, os filhos da Daniela tô com ela, sabe? Tá tudo bem agora. Que fique tudo bem para todo mundo, gente. Principalmente para as crianças, por favor. Com certeza. Por favor, né? É o que a gente pede e torce. Que fique tudo bem, principalmente para as crianças. Com certeza, justiça. Que a justiça seja feita e cumprida. É o que a gente espera. Tá bom, Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço, igual eu falei, por você ter vindo aqui, contado sua história, se aberto, não é fácil. Obrigada por confiar no meu trabalho para vir aqui. Eu vi que você estava um pouquinho nervosa, mas olha, deu tudo certo. Quero pedir a você que está aí, que ficou até o final. Você, amigos, parentes da Daniele, que está assistindo, por favor, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, isso ajuda muito, tanto eu quanto ela. Duas mães aqui. Quer se despedir, Dani? Peço que todos compartilhem, para que chegue ao máximo de pessoas, para que eu consiga alcançar quem de fato possa resolver, quem de fato possa finalizar esse sofrimento na minha vida e na vida dos meus filhos. Entende, Amanda? Sim, esse é o grande propósito, né? Exato. A gente trazer visibilidade para esse caso, que Exatamente. parece que está tão invisível, né? Com certeza. É isto. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.